KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, tem que jogar com responsabilidade, aposta não é investimento, se alguém te diz isso, tá te enrolando, abre o olho, hein, abre o olho. A KTO tá aí, ó, te convocando para a Liga do Milhão, que é o maior campeonato de apostas do Brasil. Como é que funciona a Liga do Milhão? Tu entra no site da KTO, aceita participar da Liga do Milhão e qualquer palpite que tu der a partir de R$5 vai contar ponto para a Liga do Milhão. Cada mês tem um ranking e se tu for bem nesse mês, tu vai ganhar uma premiação. E no final do ano pode bater até R$1 milhão na tua conta. É o maior campeonato de apostas justamente para tu ver quem manda mais em palpite aí na tua galera. Então a KTO tá te convocando para a Liga do Milhão. Pode escanear esse QR Code aí que tu vai cair direto lá no site da KTO. Ou também na descrição tem o caminho, beleza? KTO, tamo junto, obrigado pela moral. Bora pra frente. Um tema que ele vai estar muito forte no dia a dia do Grêmio, por conta da eleição aí, que é SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E isso voltou à tona porque o Marcelo Marques, que foi o primeiro cara a confirmar a candidatura, ele disse que é totalmente contra a SAF. Não quer, a chapa dele não pensa nisso, né? E o Calef, que confirmou a candidatura depois, ele também não dá sinais de que vai para esse caminho. E muita gente fala, não, o Grêmio tem que virar SAF, o Inter tem que virar SAF, o Grêmio tem que virar SAF, o Inter tem que virar SAF, porque a SAF é a profissionalização do futebol e tal. E aí eu quero dividir com vocês algumas percepções e aquilo que eu ouvi quando eu estudei sobre SAF no Brasil, né? Eu, inclusive, tenho um projeto que é chamado O Jogo Podcast, tá aqui no YouTube e também no Spotify, e um dos episódios era justamente sobre isso. Dinheiro traz felicidade? A gente analisava o Botafogo, isso antes do título da Libertadores, e pegava o Botafogo como um case, né, sobre SAF. Naquele momento, a SAF do Botafogo era incontestável. Hoje apareceram problemas de atrasos, os mandos e desmandos do Textor, etc, etc, etc. Nos bastidores começaram a aparecer mais coisas, como dívida com os treinadores, como dívida com outros clubes, a movimentação de jogadores entre os clubes do Eagle Group, enfim. Mas o ponto aqui é, ouvindo especialistas, fontes, conversando nos bastidores, o que eu ouvi é o seguinte: 90% do clube brasileiro que procura um estudo para virar SAF, ele não está procurando um investidor, ele procura um financiador. São duas figuras diferentes. O investidor é o cara que vai investir dinheiro, mas quem investe dinheiro quer algum retorno. Então, em algum momento, o dinheiro colocado ele vai ser retirado, ou em espécie ou em ativo, que é jogador de futebol. Então, quando se vira SAF, se vira um negócio que tem um dono que procura retorno do investimento. Esse é o investidor. E 90% dos clubes no Brasil, pela relação que o clube tem com o torcedor, pela relação que o torcedor tem com o clube e o torcedor forma a diretoria, 90% dos clubes brasileiros eles querem um financiador. Alguém que dê dinheiro, que financie recurso para que ele tenha condição de contratar jogador, ou melhorar CT, ou melhorar estádio. Ele não quer um investidor. E essa relação investidor versus financiador parece uma coisa aqui muito difícil de entender, mas não é. O que um clube como o Grêmio, o Inter, até o Juventude, eles procuram é alguém que ajude a financiar as contas, a melhorar as contas para ser mais competitivo. Esse é o primeiro ponto. A nossa cultura no futebol aqui, ela está muito mais voltada para procurar uma fonte que financie dinheiro do que alguém que compre, invista e depois venha retirar esse dinheiro. Tá? Esse é o primeiro ponto a ser colocado. O segundo é, a gente tem um modelo hoje no futebol mundial que é o MCO, uma sigla em inglês que quer dizer assim, dono de múltiplos clubes.
O John Textor, ele é dono do Botafogo, ele é dono do Lyon, ele esteve à frente do Crystal Palace da Inglaterra, agora inclusive tem uma informação aí de que ele quer vender as ações, ele tem um time na Bélgica, né? O Eagle Group. Tem um outro grupo muito famoso que é o Grupo City, que no Brasil comprou o Bahia, no Uruguai comprou o City Torque, nos Estados Unidos tem o New York City, na Inglaterra tem o Manchester City, por aí vai. Tem o grupo Red Bull, que tem o Red Bull Leipzig, que tem o Red Bull Salzburg, que tem o Red Bull Bragantino, que tem o Red Bull New York nos Estados Unidos. Então são MCOs, né? Então esses MCOs, eles estão no cenário mundial, né? E no Brasil, os principais MCOs já entraram. Os principais grupos de investimento no futebol mundial já se estabeleceram no Brasil, né? O grupo Red Bull, o grupo City e o grupo Eagle. A 777, por exemplo, que foi a SAF do Vasco, ela tinha um esquema quase de pirâmide, né? E não deu certo. Aí eu pergunto, vamos lá, vamos criar o cenário em que Grêmio e Inter decidam virar SAF aqui. Pensem comigo, qual é o grupo de investimento do futebol mundial que ainda está disponível para entrar aqui no Brasil? Ah, o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Comprou o Newcastle, em tese não está no Brasil, sondou ali o Atlético Goianiense e tal, não foi para frente. Mas qual é o outro? Não tem. Então, se a gente pensar que isso é um negócio, as melhores oportunidades, porque são os melhores parceiros, o Grupo City, o Eagle, o Red Bull, esses melhores negócios já foram, já passaram. E foram fechados porque os clubes estavam numa situação financeira em que eles sentavam para conversar em uma desvantagem muito grande. Não é a posição de Grêmio e Inter. Grêmio e Inter não estão atolados em dívida. O Botafogo tinha uma dívida de mais de 1 bilhão. O Inter está batendo em 800 milhões. O Grêmio está em 600 milhões. É muito dinheiro, é óbvio. Mas não é o dinheiro que faça com que a SAF seja o único caminho. Por quê? Porque aí o investidor chega, fecha a torneira, começa a botar dinheiro do próprio bolso. Mas uma hora vai tirar esse dinheiro, né? Bom, já falei do investidor versus financiador, já falei do MCO, já falei dos grupos que restam, né? E tem um outro ponto aqui que me parece muito importante no futebol brasileiro. No Brasil, a gente não tem nenhum filtro, a gente não tem nenhuma catraca para controlar o ingresso desses investidores. 777 está aí para mostrar isso, né? Fez uma apresentação, vendeu a ideia, vendeu o conceito, e o único filtro, a única catraca que eles foram submetidos foi dentro do conselho deliberativo do clube, que é um órgão importante, representativo, mas que ele vai de acordo com o espírito do tempo. Isso no Vasco, isso no Flamengo, isso no Vitória, isso no Juventude, isso no Grêmio, isso no Inter. Vou dar um exemplo para vocês. Na Inglaterra, o investidor que quer comprar um clube, ele tem que ser submetido a uma entrevista com o comitê de clubes da Premier League e depois uma outra entrevista com o FA, que seria o equivalente à CBF. Então, olha só, tem duas catracas lá para não permitir que um aventureiro ou que um negócio frágil assuma um clube. Por quê? Por quê? Porque lá o raciocínio é quem comprar um clube se torna parte do futebol inglês. E não pode ser qualquer um a botar a mão em um ativo, em um patrimônio do futebol inglês. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de catraca. A CBF não participa, não existe a Liga dos Clubes, né? Existem hoje 2 blocos comerciais, a LFU e a Libra. Então, qualquer projeto pode passar assim e botar a mão num clube centenário com milhões e milhões de torcedores.
e vai ter benefícios do governo, e vai ter tantas outras coisas. Então não é assim, né? E para finalizar a minha explanação aqui sobre SAF, a SAF me parece um modismo nesse momento no Brasil. Ela funcionou para clubes que estavam falidos, o Cruzeiro, por exemplo, o Botafogo, mas ela não é a garantia de que vai dar certo. Vide Vasco. Então, esse modismo ele já apareceu em outros momentos. Lá nos anos 90, quem é um pouquinho mais vivido vai lembrar. O futuro é virar clube empresa. O Vitória foi o primeiro clube empresa. Lembra dessa história? Não, o futuro é virar clube empresa. Aí depois do clube empresa vieram as parceiras. A ISL no Grêmio e no Flamengo, a Hicks Music no Corinthians e no Cruzeiro, a MSI de novo no Corinthians, né? Aí depois de clube empresa e parceiras, vieram os executivos de futebol. Os executivos de futebol vão profissionalizar o futebol brasileiro, vão levar ele para outro nível. O futebol brasileiro vai dar um salto de 50 anos em 5, tipo o Juscelino Kubitschek. E muitos executivos de futebol não têm práticas profissionais no futebol brasileiro. Não é? Aí depois do executivo veio uma onda de técnicos jovens. Lembram dessa onda? Não, o negócio agora é contratar técnico jovem. Ali depois do 7-1, aquela coisa, né? O futebol brasileiro está ultrapassado, é retrógrado e tal. Vamos botar técnico jovem. Aí botou um monte de técnico jovem no mercado, um monte de gente não se estabeleceu. Né? E depois veio a onda dos técnicos portugueses. Veio até o Paulo Bento para cá dirigir o Cruzeiro. Então, existe uma predisposição no brasileiro, no futebol brasileiro, que faz parte da sociedade brasileira, a viver um modismo. E o modismo hoje é pensar que SAF vai mudar da água para o vinho um clube. Não. Não. Que tem um outro detalhe aí, né? Que a gente até pode explorar. Se uma gestão é eleita no Grêmio, no Inter, no Tamoio, em Viamão, se uma gestão é eleita, fica 2, 3 anos, e a gestão é ruim, o que o sócio, o que o conselho vai fazer depois de 2, 3 anos? Tira essa gestão. Agora, se uma SAF for ruim, vai fazer o quê? O contrato está assinado. Ah, mas o Vasco conseguiu. Eu não vou entrar nos detalhes de como que o Vasco conseguiu romper o contrato com a 777, tá? Mas fica aqui minha explanação sobre a SAF. É óbvio que Grêmio e Inter perderam muito espaço no mercado brasileiro. É óbvio. Perderam muita força. Mas Grêmio e Inter nunca foram uma potência financeira e competiram historicamente. Porto Alegre é um milagre, porque tem título mundial dos dois lados. Porque tem 5 Libertadores. Olhem o que é o Rio Grande do Sul comparado com Minas Gerais. E o futebol gaúcho dá de mão aberta no futebol de Minas. Não sou eu que estou dizendo, é história. Então, é preciso que Grêmio e Inter encontrem uma maneira de voltar a competir um pouco mais do que hoje. Mas me parece, sinceramente, que não é virando SAF. Essa é a minha modesta opinião.